Não podeis suportar o mal, os maus. Colocai à prova os que se dizem ser apóstolo e não são, pois são achados mentirosos. Isso está escrito no livro de Apocalipse 2. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma dimensão, queremos falar de uma reflexão hoje muito importante sobre os falsos obreiros e os verdadeiros obreiros. Irmãos, assim como você vê o verdadeiro mel e o mel falsificado, assim como você vai no mercado comprar uma manteiga original e não encontra, mas encontra adulterada, falsificada. Isso te entristece porque você está pagando caro por um produto que te dá uma luz de satisfação, e quando você saboreia este produto ou vai desfrutar deste produto, você percebe que é falsificado, é adulterado, não faz jus ao nome que possui. Mel é mel, mas tem aqueles mel feito pela mão do homem, o açúcar, e isso cria uma grande insatisfação, né? Você pagar gato é coelho por lebre. Isso cria uma grande insatisfação. Da mesma forma, irmão, podemos compreender que, da mesma forma que tem obreiros que Deus levanta, da mesma forma tem obreiros que o inimigo, Satanás, levanta. Podemos perceber na parábola do joio e do trigo, quando diz que o Senhor semeou o trigo, mas ao anoitecer, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. E os anjos pediu para arrancar os joios. Eles perceberam. Mas o Senhor falou, não deixe que cresçam juntos. No dia da ceifa, eu separarei. E o joio será lançado no fogo. Isso é certo. A Bíblia diz também que o Senhor vai separar os bodes da ovelha. As ovelhas tomarão posse do reino. Isso está na mão do Senhor, separar. Mas no dia do juízo, isso está na mão do Senhor, fazer toda essa separação. Ele que tem a pá para limpar a eira. Mas no dia de hoje somos sim forçados, obrigados sim, a viver no meio de obreiros do Senhor e obreiros do inimigo. Talvez você esteja até se assustando com esta palavra, ou até mesmo criando uma dúvida. Vamos para o livro aqui de 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 11. No seu versículo 13 e no seu versículo até o 15, 13 e 15. Porque tais falsos obreiros, falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece que no meio deles tinha falsos obreiros, falsos apóstolos que dizia ser, mas não era. E ele dá uma comparação para Satanás, que ele também se transfigura em anjo de luz. Quem não lembra da passagem de Jó? A Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniam. Jó 1 e Jó e capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2, você vai ver isso. Os filhos de Deus se reuniam e Satanás estava no meio deles como anjo de luz. Mas aquele que tem os olhos como de fogo, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente e onipotente, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, conhecido como Yahvé, conhecido como Senhor dos Exércitos, conhecido como maravilhoso, como Todo-Poderoso. Ele viu e disse, que fazes aqui, Satanás? Ele foi ali. Os anjos não perceberam.
Para tu ter uma ideia de como a transfiguração de Satanás é bem parecida com os anjos original, porque ele foi um anjo. Quem não lembra que quando Deus enviava anjos, não é todo o caso de todos os anjos, mas alguns anjos, ele tinha o poder da transfiguração. Pô. Se a gente perceber os anjos que foi a Abraão, 3 anjos, o anjo que lutou com Jacó, o anjo que foi a Manoa, que ali veio a ser gerado ali a Sansão, o anjo que veio a Maria, e muitos outros anjos se transfiguravam em homem, corpo humano. Era idêntico. A diferença se via em detalhes quando ele subia no meio do sacrifício, da fumaça, no caso de Manoa. Subiu no meio da fumaça, que era o pai de Sansão. O anjo que lutou com Jacó, no amanhecer do dia, ele também sumiu. E a diferença é pouca. Só percebemos nenhum detalhe quando algo sobrenatural acontece. Nós vemos que não era um homem comum. Mas eles comiam, eles bebiam. Então Satanás ele se introduz na reunião dos filhos de Deus. E os anjos mesmo que estavam ali, também na reunião, não percebeu ele. Ele estava bem em característica de anjo de luz. Tinha luz, tinha as asas, ou não asa, né? Que nem todo anjo tem asa. A Bíblia fala dos serafins. Então, da mesma forma, Satanás ele tem esse poder de também introduzir falsos obreiros dentro da obra de Deus, como foi falado na parábola do joio, do trigo e do joio. Ele implantou o joio. Então, ele implanta os falsos obreiros, que é idêntico ao original, só que assim como um mel que você pega ali muitas vezes para tomar ele por causa da garganta, para botar catarro para fora, ele tem a eficácia. Você vai tomar a colher do mel verdadeiro, aquele catarro vai ser expulso para fora mesmo. Mas não é o mesmo caso do mel de açúcar. Ele não vai ter o mesmo efeito. É como um obreiro de Deus. O obreiro de Deus, ele tem a sua eficácia naquilo que é proposto, que Deus deu autoridade para expulsar demônios. Irmão, ele tem autoridade para expulsar demônio, para curar a enfermidade. Ele tem as ferramentas na mão para assim executar a obra. Como os falsos obreiros também têm ferramentas. Ele pode ter até mesmo a aparência, mas não tem a autoridade de Deus, porque Deus sabe desde o princípio que são os seus. Andou vários com Jesus, mas Jesus sabia quem era quem era o filho do diabo, quem cria, quem não cria. Assim Deus sabe quem está na tua casa, quem pertence a Ele e aqueles que não pertencem. Porque existem características que a gente pode sim entender que são os falsos e que são os verdadeiros. A Bíblia diz que pelos frutos conhecerá a árvore, irmão. Jesus deu uma característica bem dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Pelas suas atitudes, não podeis a árvore boa produzir mau fruto. Como eu posso dizer, sou irmão e ando na mentira, ando na prostituição, no engano, enganando o próximo, sendo infiel nos meus compromissos. Podemos sim, irmão, passar dificuldades financeiras, não ter o poder de arcar com alguns compromissos, mas vamos lutar para poder resolver a questão, não enrolar, não enganar, ou estar em prostituição. A maior característica é a regeneração. A primeira característica é a regeneração. Os verdadeiros obreiros, eles são regenerados por a natureza divina de Cristo, semelhança à natureza divina de Cristo. E o reflexo disso é a santificação. Ele busca a santificação. Não é que ele não vai pecar. Pecamos em pensar, em olhar, em tudo. Em deitar, levantar. Mas há uma diferença grande. Podemos ser iguais, mas não tem a mesma eficácia. Entendendo isso, irmão, o mesmo caminho que percorre a água para molhar o justo, molha também
o ímpio. O alimento alimenta todos sobre a terra. Deus dá providência de alimento a todos. Deus tem a benevolência de dar o pão de cada dia. A chuva que vem molha a terra de todos. É bênção para todos. Mas, assim como a palavra diz aqui, que os falsos ministros, eles sim serão, o fim dos quais serão conforme as suas obras falsas. Que semeia na carne, ceifará a morte. Quem semeia no espírito, a vida. Outro reflexo importante do verdadeiro obreiro é que a sua ferramenta trabalha. A ferramenta do verdadeiro obreiro está afiada. A Bíblia diz que quando fizeste para meus pequenininhos, fizeste por mim. Visitaste o enfermo. Irmão, não é fácil. Você tem que estar cuidando de uma alma enferma. Vamos dizer, uma ferida mesmo na pele, na carne. E você está tendo que ir lá cuidar desta alma. Porque tem muitas pessoas que Deus vai sarar através do ministério dos seus obreiros, através do Espírito Santo. Mas tem almas que Deus não vai sarar. Mas Deus vai preparar para levar para ele. Porque se sarar é como aquele ladrão da esquerda. Tira-me daqui, se tu é filho de Deus. Ele vai voltar às práticas do pecado. Mas se for útil para a obra, Deus sara sim. E coloca de pé para fazer a obra. Deus sabe quem é quem. Então, isso vai requerer um tempo daquele obreiro. Que ele vai deixar de cuidar ali, muitas das vezes, de tempo com a família. De si mesmo. Das suas finanças, que por estar ali, deixou de ganhar, faturar o pão. Mas Deus garante, sim, a sobrevivência. Mas ele vai passar muita aflição. Às vezes vai faltar na vida dele coisas básicas da vida. Coisas básicas como um desodorante, como um par de sapato, um par de sandália, até mesmo poder tomar um sorvete, comer, passear um pouco com a sua própria família. Visitar o preço não é diferente, ele vai ter que gastar um tempo, vai ter que abrir mão daquele lazer, muitas das vezes de ir a um campo, a uma praia, a um lugar mais discreto. Porque agora Deus ensinou ele a viver, sabe que a vida é Cristo, o seu propósito é no reino. Ele poderia viver muito bem agora com toda essa maravilha de Deus feita na vida dele, mas ele seria negligente naquele grande dia. Deus cobraria. Cadê o talento que eu te dei? Cadê os frutos, as almas? Deus vai cobrar. Então, servo de Deus, as coisas loucas que Deus chamou, as coisas fracas, as coisas que não têm aparência nenhuma de sabedoria, talvez não tem um estudo, não tem nada, é que confunde as que pensam que são. Então a ferramenta do verdadeiro obreiro está afiada. É preciso que ele domine bem a palavra. É preciso que ele frutifique. Para isso ele vai ter uma aparência muitas das vezes abatida e sofrida, como Jesus falou, como Isaías falou de Jesus. Ele era provado nas aflições e nos trabalhos. Então um verdadeiro obreiro, ele abre mão dos seus prazeres, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão de direitos para poder enriquecer aquele que está caído, erguer aquele que está no chão prostrado, porque vai ter que suportar almas que muitas das vezes é desobediente a Deus, aos pais, almas com todo tipo de costumes diferentes, e que ele, entendendo que a obra que Deus fez na vida dele, que quer fazer na vida daquela pessoa, ele vai ter que padecer aquelas aflições naquele momento. Parece perca, mas é ganho, porque é o tesouro que estamos já juntando no céu, não na terra. Por isso que a Bíblia diz que somos pobres para o mundo, mas rico diante de Deus. Porque o perfil do
falso obreiro, ele tem até a ferramenta, mas é aquele que espera ser mandado para fazer. É aquele que espera a ordenança para fazer como Deus falou, mau obreiro. O obreiro bom é aquele que sabe o que se vai fazer e faz, não espera ser mandado. A ferramenta dele está como aquele que largou o talento, escondeu. E o Senhor perguntou a ele, por que não botou no banco para que rendesse? Que eu temia, o Senhor era um Senhor severo, e você sabendo que eu era severo fez isso, mau servo, amarrar e lançar nas trevas eternas, até o que tem perderá. As ferramentas desses estão cegas, porque eles estão com cuidado mais com a vida. É como a palavra da semeadura. O semeador sabe semear, e aí tem 4 características ali. O primeiro cai ali sobre a beira do caminho. São aqueles que ainda o coração está pendente para este mundo. A palavra entra, mas logo o Satanás rouba. O outro cai em meio a pedregais, até se alegra, mas uma vida afundada nos tropeços, não abriu mão das mágoas, de nada, e acaba ali largando. A palavra não frutifica nele. E aquele que cai em meio a espinho, esses aí, aqueles que têm cuidado com a vida, aqueles que não dão um bom fruto, porque eles até estudam, se formam, usam as credenciais para quê? Cargo de autoridades nas igrejas, pastor, evangelista, diáconos, e ali sobepejam porque tem uma carteira de teólogo, mas não larga o seu domingo para ir visitar o enfermo, para dar um banho num acamado, para ir visitar o preso que está lá precisando de uma palavra, para ir no hospital, aquele que está lá já para partir para outro mundo, às vezes sem salvação e esperando uma palavra. Esses não abrem a mão dos seus prazeres, da sua praia, do seu conforto. Não abre mão da sua cama, não abre mão da finança para ir com a ferramenta que Deus deu para trabalhar com essas almas. Os maus obreiros, eles têm a mesma aparência de um obreiro. A paz tem a mesma aparência de um obreiro, como Satanás se transfigurou em anjo de luz, e os anjos não percebeu. Talvez você esteja numa congregação e não perceba, ao olhar nu, todos se parecem. Uma gravata, um ternozinho, uma Bíblia na mão, a paz do Senhor, louvado seja Deus, um canto louvor, tu prega uma palavra. Mas, quando olhamos pelo âmbito da frutificação e santificação, claramente se vê o verdadeiro obreiro e o falso obreiro. O falso obreiro, ele quer privilégios, ele quer cargo, ele quer título, ele quer mandar e desmandar, ele quer ser o grande. O falso obreiro não abre mão dos seus privilégios, das vaidades, não abre mão dos seus prazeres. Mas aquele que é os verdadeiros obreiros, como Jesus Cristo, ele abriu mão, a Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 3, que ele abriu mão da glória, do trono, e se fez carne, e habitou no meio de nós, e como homem, ele se humilhou, ao ponto de lavar os pés do discípulo, homem de trabalho, de aflição, não tinha boa aparência, não tinha ouro nem prata. Quem sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. Só para ter uma ideia. Veja Paulo, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, na época, um dos maiores, podemos chamar até de teólogos, que os dias de hoje é teólogo, mas naquela época era doutor da lei, é um dos maiores. E Paulo tinha uma carreira para ser ali um doutor. Paulo era fariseu. Fariseu é uma palavra hoje que as pessoas têm um peso assim, não, mas era homem dotado da lei, conhecedor da lei. Então Paulo abriu mão disso tudo. Ele fala no mesmo livro de Filipenses capítulo 3 que ele abriu mão disso tudo, porque ele entendeu que isso era esterco. O que é esterco? Adubo. Você tem um bom estudo, não é ruim. Você tem uma faculdade teológica, não é ruim. Você ter
Mas não é isso que vai fazer a diferença no reino. Isso vai te promover a ser um pastor, um cargo de liderança, um cargo de evangelista, ou o que seja. Mas não vai te promover ao reino do céu, a ser um agente, um obreiro verdadeiro do reino. Pois a Bíblia diz que é preciso frutificar. É preciso santificar, se separar e também frutificar. É isso que te dá garantias de um selo. Que selo é esse? O Espírito Santo. Então, ao olhar nu, não perceberemos que são os obreiros, quem são os falsos e quem são os verdadeiros obreiros. Porque aqueles que parecem ser verdadeiros, muitas das vezes, têm uma aparência de tristeza, de fadiga, de cansaço. Muitas das vezes uma calça que bate domingo a domingo. Muitas das vezes um sapato que já está furado. Porque não tem tempo para trabalhar. O tempo dele é na obra, é se importando com as almas. Vai lá ver o enfermo, troca lá o curativo, vai lá dar o banho no acamado. Vai lá no presídio, então não dá tempo para ele juntar tesouro na terra. Granjear, muitas vezes não tem nenhuma faculdade teológica. E por isso ele é desprezado, ele é considerado até o falso obreiro. Dá até essa impressão. E o verdadeiro obreiro é aquele cara bem-sucedido, para muitos é esse. O bem-sucedido socialmente, né? Porque ele investe o tempo dele nas finanças, nos seus lazeres, no seu cuidado, bom perfume, bom terno. Não que isso é pecado não, irmão. Mas estamos falando de obra. Estamos falando de igreja que não é carne. A Bíblia diz que é espírito. Se formos ainda carne, somos condenados. Por causa da lei aponta o nosso pecado. E todos pecam. Ninguém escapa. Então, por que somos absolvidos? Porque aquele que está em Cristo morre. O devedor morre. Naquele batismo você nasce de novo. Você agora é espírito. A lei não tem mais poder de te condenar. Ele condena a carne. Por isso que a maior vitória do crente é quando sai deste corpo, irmão. É quando este corpo tomba no chão. Então se criou naquela época, aqui no livro de Coríntios, na igreja de Coríntios, essa aparência. Os falsos obreiros estavam no meio do povo. João percebeu isso. Ele fala na epístola para tomar cuidado com os falsos profetas. Ele diz que a unção do Espírito que está sobre vós te ensina todas as coisas. E é verdadeira. Não é preciso que o homem vos ensine. Ele já estava preocupado. Jesus falou com isso também. Conhecereis o verdadeiro pelos frutos. Árvore mal dá fruto mal. Árvore boa dá fruto bom. E quais são os frutos que Deus espera? Ele diz, quando você visitaste o preso, visitaste a mim. Quando você vestiste o nu, vestiu a mim. Quando você alimenta o faminto, alimentou ele. Quando você vê o doente, visita, você está visitando a ele. Ele se coloca, ele se apresenta para nós na aparência dos sofridos dessa terra. Desde o Velho Testamento ele fala dos órfãos, das viúvas. Ele fala do oprimido. Desde o Velho Testamento ele se apresenta como pessoa de trabalho, de aflição, de necessitado, para que sim quebrante o coração do homem. Porque a Bíblia diz, aquele que quer vir a mim, nega-se a si mesmo. Não tem como o obreiro que é gerado por Cristo não negar a si mesmo. Aí ele diz, mas pega a tua cruz e segue-me. Ou seja, não vamos abrir mão das aflições. Terás aflições, vamos passar. Para cuidar de um enfermo, você vai passar a dificuldade. Você vai ter que ter um tempo para estar lá cuidando. E muitas das vezes de uma alma que ela não é nem grata. De pessoas que não ama pai, não ama mãe. Pessoas perversas às vezes, pessoas de mau índole. Mas que Deus quer que você vá lá e cuidar daquela vida. Porque é Ele que conhece o interior daquela alma. Porque Ele está naquele estado. Porque ninguém se torna mal da noite para o dia não, irmão. São sequências da vida, sequelas. Tem pessoas que teve uma infância de maus tratos, de abusos, cresceu, não teve que guerrear a vida, trancos e barrancos, em meio a cicatrizes. Tem pessoas aí, irmão, mal amadas, que o coração fechou, já sofreu tanto que tá igual a pedra. Então ela não sabe nem mesmo ser sensível a um bem. Ela se priva do próprio bem. Então por isso que o samaritano, quando ele tem aquela parábola do bom samaritano e do levita e do sacerdote que passou de largo, você vê que o samaritano não, ele pega aquela alma no chão. Aquele povo era um povo afastado, reprovado.
Eles não tinham uma promessa em si, já estava misto aquele povo, já estava misturado. Desde o tempo do rei Osés que caiu a nação, ali tinha povo da promessa, fora da promessa. A samaritana era como se fosse um povo amargurado, desprovido. E eles sabiam o que era estar naquela situação, que aquele homem estava no chão. Por que o sacerdote não estendeu a mão? Porque ele não passou por aquilo, ele nem lembrava que ele veio de uma matéria lá atrás que teve que passar o dilúvio, a descendência dele. Porque eles eram príncipes em Israel. Recebia a gordura, o óleo, o vinho, o azeite, os grãos. Eram homens que tinham do que cuidar, né? Vamos se dizer, não daquela alma que estava no chão. Ele não moveu um dedo, não sensibilizou um dedo. O levita, a mesma coisa. Eram homens que adoravam, eram homens que ministravam. Então eles se preocupavam com isso. Ele já era autopromovido por ser descendente de Abraão, por ser nação eleita. E Jesus vê aquele samaritano. Jesus é a simbologia daquele samaritano que abriu mão de tudo. Paulo foi esse, Pedro. Todos os apóstolos passou luta, irmão. Andava quilômetros e mais quilômetros. Quantas vezes a Bíblia relata jejuns daquele homem sem comer 3 dias. Paulo passou um naufrágio de 17 dias sem comer. Ele e outros no barco. Olha o ministério dos verdadeiros obreiros. Eles largam o brilho, eles largam os status, até mesmo os estudos que eles têm conhecimento, mas não botam aquilo como legalidade para uma autoridade, para tirar proveito de nada. Mas eles se dão, eles se desgastam na obra, se fadigam ali, passam aflição para salvar aquelas almas. E são rejeitados. Então os falsos obreiros não é difícil de identificar. É os frutos. É os frutos, irmão. Não é aparência. Não é por aparência. Deus falou a Samuel: tu olha por aparência, Samuel. Eu olho para dentro do coração do homem. Tanto faz aqui eu estar com uma roupa bem simples, como uma de terno e gravata. Você não tem que olhar para essa aparência que eu estou colocando para vocês. É os meus frutos, é o meu dia a dia. É as minhas atitudes. É as minhas atitudes. Porque o ministério hoje abençoado de um bom obreiro é aquele próspero para muitos. Ou porque exerce um cargo dentro de uma igreja. Por isso que você vê na igreja hoje pessoas desocupadas, brigando por cargo, por liderança, por privilégios. É briga para pastoreado, feminino, masculino. É tanta coisa, sabe por quê? Porque as ferramentas, a maioria está enterrada. Porque tá o enfermo lá, às vezes vai ter que gastar tempo lá com a alma que te aborrece. Muitas das vezes nem vai reconhecer. Mas você vai lá, colocar as mãos, irmão. E no meio disso tudo tem almas também que vai ser a restauração para você. Deus vai colocar almas para você cuidar, que é uma bênção também. Tá lá na enfermidade, tá no presídio, que vai ser uma bênção na sua vida, mas você também vai cuidar de pessoas que vão ser teimosas, pessoas que até mesmo escarnecem de Deus. Mas você vai lá. Se a igreja tivesse com a mão na obra, não tava essa briga dentro, era vazia. Os cultos dentro dos templos, nas casas de pedra religiosas, estava vazio. Porque cada um fazendo a obra. Uns no presídio, outros nos hospitais, outros nas vielas, nas praças, nas pontes. É isso aí, ocupado, deixando se gastar. Mas essa igreja engessada, modelada, de uma igreja próspera, dotada, estudada, essa aí é secular. Isso é obra que o inimigo tem introduzido, seus falsos obreiros. Porque hoje você faz um curso para ser pastor e vira pastor. Hoje você faz um seminário, você faz um curso de teologia e se torna um teólogo, um pastor, um evangelista, mas aí, morto, sepulcro caiado. Porque não vai saber dividir suas emoções, seus prazeres, abandonar para ir fazer a obra de Deus. Pegar pessoas que às vezes têm 10 dias sem tomar banho.
e você lá sentar para conversar com ela. Muitas das vezes abraçar, comer junto. Irmão. Pegar pessoas que estão com morotó lá, ó, ferida, acabada, para você cuidar. Ir lá no presídio. Ter que passar pela humilhação, tirar sua roupinha, fazer revista, para entrar lá para dar uma palavra ao preso. Ir lá no hospital. Irmão. Isso aí, irmão. Jesus largou foi o trono de glória para cuidar de rebelde como eu e você. Para cuidar de pecador como eu e você. Homicida, prostituta, tudo. Feiticeiro, idólatra. Jesus largou lá o trono de glória para pisar neste lugar imundo que é a terra, por causa de nossos pecados. Paulo largou seus estudos para viver naufrágio, prisões, apanhar, feito um condenado. Pedro e João tomou uma surra de vara. Tiago morreu à espada. João Batista cortaram foi a cabeça. E está de brincadeira hoje? É essa a realidade? Então é isso que está acontecendo, irmão. Temos que acordar, porque Deus vai requerer. Deus sabe quem são os seus. Mas a gente pode ser esse mau obreiro, porque a gente está vendo e de repente queremos fazer igual. Não que Deus não pode te levantar um pastor, um evangelista, sim. Mas isso não é o que preza. Não é o que preza. Deus pode te abençoar financeiramente, mas não é isso que te importa. Você precisa, nós precisamos. E trabalhamos para isso também. Deus tem os seus meios. Ele diz que o obreiro viva do altar. Paulo falou, não, minha glória é que eu trabalho. Então, ou não vai trabalhar, ou tu não vê do altar. Mas temos que entender, irmão, a verdadeira direção da obra de Deus não é estar dentro de igreja, sem ter o que fazer, cheio de ferramenta aí, tudo no banco, sentada, largada de mão, porque os próprios pastores querem as pessoas para seguir ele. A religião quer as pessoas para encher o banco, para dar dízimo e oferta. A realidade, irmão. Os sacerdotes fizeram isso, caíram, estava já morto, cauterizado, envelhecido na letra. O samaritano estava com melhor obra do que os próprios de Israel, dos príncipes de Israel. Realidade, irmão. Tinha um homem na Porta Formosa lá, 40 anos, coitado. Nasceu coxo. 40 anos, mendigando, estendendo a mão para um e para outro, passava ali, porque Jerusalém era o ponto de peregrinação de toda a tribo de Israel para trazer as ofertas. E ano eles faziam isso, era a multidão que passava ali. Então era um lugar propício para uma mendigagem. Aquele homem estava mendigando. Passava ali sacerdote, levita, todo tipo de pessoas. Mas eles não tinham o mais importante, o que ia levantar aquele homem, que era a presença de Deus. Porque o verdadeiro obreiro tem presença, o falso obreiro pode ter prata, pode ter ouro, pode até dar uma cesta básica, pode até dar uma roupa, pode até fazer as coisas, mas não levanta a pessoa verdadeiramente da miséria que ela está. Ou não arranca a pessoa da prisão que ela está. Não arranca a pessoa do calabouço que ela está. Dá uma coisa que vai ser como um remédio de dor de cabeça. Tomou, passou a dor de cabeça, mas a raiz continua da dor de cabeça. Mas veio Paulo e veio João. Na hora nona, para orar. E aquele homem olhando para ele, estendeu a mão, mais uma vez pensando que eram os falsos obreiros. Que ia dar uma moeda a ele, que ia dar um prato de comida. Não, irmão. Ele não tem um prata, não tem um ouro, rapaz. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o que Deus quer é que nós entenda e saiba discernir os falsos e os verdadeiros obreiros. E nós podemos ser esse falso ou verdadeiros obreiros. Temos que rever. A Bíblia diz, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não aborrecer também a pai, a mãe, seus filhos, a si mesmo, também não pode ser discípulo. Aquele que não pega a tua cruz e segue, não pode ser discípulo não, irmão. Então as igrejas hoje estão assim, modeladas como almofadinhas muitas das vezes. Aquele aspecto de bom perfume, boa roupa, mas cadê os obreiros? Às vezes os enfermos estão perto. Pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas aí sofrendo. E a igreja de mão atada, irmão. Só buscando reconhecimento, status social, título,
só benefícios próprios, usando Deus como talismã, como o gênio da lâmpada. Não, irmão. A obra de Deus é coisa séria, pô. É almas que estão mesmo demoniadas, sofrendo, pô. Almas que estão ao ponto de tirar a própria vida. Almas que estão aí, rapaz, amarguradas, angustiadas. E os falsos obreiros não têm óleo, não. Os falsos obreiros não têm azeite. É como aquele sacerdote, aquele levita passou e deixou o cara morto no chão, quase morto. O que era desconsiderado, o que não tinha aparência de servo, foi que me estendeu a mão. Chegou lá o samaritano e colocou azeite. Olha quem tinha o azeite. Olha quem tinha o vinho. Foi o samaritano, ainda hospedou aquele homem. Então não é a gente com cesta básica, como tem muitos falsos profetas hoje que dá a cesta básica, bota aí na tela das mídias sociais, ou tá nas próprias igrejas, faz aquela divulgação e o povo tudo, oh, este homem é de Deus, porque deu uma cesta básica, um milhão de cesta básica, ou roupa. Isso não muda a vida de ninguém não, você come hoje, amanhã vai pro esgoto. Quem muda a vida é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. Falsos obreiros não santificam a vida, não se desgasta a vida. Tem prazer na comida, tem prazer no conforto, tem prazer nos deleites, mas não tem prazer nas angústias que Deus permite para o nome dele ser glorificado. Deus fala para nós ter prazer por ser atribulados e angustiados pelo nome dele. Ter prazer por passarmos aflições pelo nome dele. Ter prazer por abrirmos mãos de nós mesmos para enriquecer outras pessoas que estão pobres de espírito. A obra de Deus é interna, não é externa. Então, aos olhos nus, irmão, não vamos perceber quem é um falso obreiro e quem é o verdadeiro. É o dia a dia. É as obras. Então, quem é eu, quem é você? Eu posso ser o falso obreiro, eu posso ser o verdadeiro, assim como você. Quem vai dizer as obras. Mas Deus sabe quem é quem. Mas levanta. Levanta as ferramentas. A igreja está precisando trabalhar para o reino. Não é trabalhar para o sistema religioso, não. Bater cartão domingo. Quarta-feira é culto de família. Quinta-feira é culto de maravilha. E aí vai. Culto de libertação. E não acontece nada. Nem demônio mais você está vendo manifestar, rapaz. O povo está tudo aí oprimido, a maioria com espírito imundo. Mas por quê? Porque não tem santificação na igreja. A imoralidade, a vaidade, irmão, a trambicagem, tá demais. Por quê? O povo está ligado a privilégios, ligado a título e a status. Mas não está metendo a mão na obra. Porque para meter na mão na obra, a Bíblia diz, sem mim nada poder fazer, tem que estar com Jesus verdadeiramente. Porque muitos não frutificam, porque não está com Jesus. Fala de Jesus, diz ser de Jesus, batizou, mas não tem Jesus na vida, porque tem os prazeres no lugar. Jesus não divide mesa com grutunarão. Jesus não divide mesa com quem não abre a mão do pecado. Ele pode sentar na mesa, mas para libertar o pecador. Ó Zaqueu, Senhor, se eu tenho defraudado 5 vezes mais, eu vou restituir. Olha aí, ele abriu mão. Abriu mão da trambicagem dele. Abriu mão. Jesus falou, hoje mesmo chegou a salvação a esta casa. Então a gente começa a entender, irmão. Pedro largou sua vida de pescador. Vou fazer vocês pescadores de homem. Ele largou na hora. Ele não olhou para o que ia acontecer lá na frente. Quem andava com Jesus, irmão? Judas roubava a oferta. Estava interessado no dinheiro. 2 irmãos que estavam ali, a briga entre eles era que era o maior, a soberba, dentro do contexto daqueles que andavam com Jesus. Tomé, incrédulo, só acreditava vendo. Ó, que andava com Jesus. Mas a diferença é que ele estava com a mão na obra. Os sacerdotes, que legalmente pela lei e pelo cenário religioso e também governamental, que era o Império Romano, os sacerdotes que eram os verdadeiros cristãos, porque eles estavam legalizados diante da lei dos homens. Mas já tinham se perdido da lei de Deus há muito tempo. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles cobravam e não faziam. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, irmão, fermento. Então,
Vamos despertar, porque estamos vivendo os tempos maus nessa terra, irmãos. Tempos difíceis. Mas Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou, não. Ele requer dos teus servos a frutificação, a santificação, a boa obra. Não vamos poder dizer quem é e quem não é de nós mesmos, mas podemos nos posicionar como falsos ou verdadeiros obreiros, irmão. Isso vai uma questão de posicionamento, decisão. Ferramenta Deus deu a todo mundo para trabalhar, igual na obra. Você está na obra de construção, lá tem tudo. Tem pá, tem colher. Tem uns que vai trabalhar mesmo, mas tem outros que vai dar um miguezinho, fica empurrando com a barriga para ganhar o pirão dele, mas sugando o sangue do próximo. E tem muitos que tá assim, na obra de Deus. Mas o problema é no final. A Bíblia diz que o negócio fica feio. No final, ele vai colher o que plantou. O problema é esse. Podemos estar sim como esse mel adulterado. Podemos estar como esse leite com água, né? Você vai hoje beber um leite, é mais água do que leite. Então eu posso estar assim. O problema é no final. O problema é quando nós for colher, for receber o galardão, ou salvação ou condenação, irmão. Não é brincadeira não, pô. Você está dentro de uma igreja, com um crachá, com título, não te garante reino não, reino do céu não, salvação não, irmão. É porta estreita. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, irmão. A porta é estreita porque espreme mesmo. Espreme o homem, espreme a mulher, quebra mesmo, quebra. Porque somos miseráveis pecadores. Se não formos amassados, quebrados, a gente não vai dar não. Não vai dar frutificação não. A gente vai achar que é digno. Paz, a gente vai achar que é digno de alguma coisa. Não somos dignos de nada. Quem somos nós? Ó João Batista, um homem separado. Só comia mel e gafanhoto. Tá lá, ó. Eu não sou digno de amarrar as alparcas do meu Senhor Jesus. Aí. Ele reconheceu que não era nem digno de amarrar a sandália de Jesus. Imagine. Imagine, meu Deus. Quem somos nós para achar que somos dignos de ter autoridade, de termos título, de termos o bem? Não, irmão. Então a gente tem que ser grato pelo favor de Cristo. Foi o perdão, foi a purificação, ele levou, ele pagou essa dívida por nós. Então, no mínimo, temos o dever de fazer o bem, temos o dever de ir ao enfermo, temos o dever de ir nos presídios, nas delegacias, temos o dever de ir às praças, debaixo da ponte, onde estão as pessoas sofridas nos hospitais. Temos o dever de se desgastar, de abrir mão dos nossos deleites para ir fazer a obra. É dever, isso não é mérito não, é dever. É dever, ninguém se glorie pelas obras não, porque é tudo pela fé e é feito em Deus, é tudo dele. E para ele são feitas todas as coisas. Então, você que está há anos dentro de uma igreja, mas sua ferramenta já está enferrujada, você não perde uma reunião familiar, de sentar na mesa com a família no banquete. Você não perde. Mas não senta na mesa daqueles que tem, muitas vezes não tem nenhuma farinha para botar na mesa. Que você vai ter que comer lá farinha seca com ele, ou uma sopa de cacto, no sertão aí mesmo, baiano. Tem lugares que você vai lá, não tem banquete não. É, irmão. Talvez você vai ficar aí 3 dias, 4 dias com fome. Talvez seus braços vão feder por falta de desodorante. Talvez você vai ficar com o sapato furado, mas tem um galardão no céu. E quando Deus quiser abençoar, Ele te abençoa, pô. Você vai trabalhar, fazer a obra de Deus, você vai ganhar seu pão, vai fazer seu exercício, vai fazer seu trabalho, mas ligado no reino. Então é bom descer do salto aí, vocês que estão confundindo a obra de Deus. Rapaz, se a gente pegar o sistema de hoje religioso, isso já perdura há 2000 anos atrás, rapaz. Desde o tempo do Império Romano, quando a igreja se afastou da verdadeira fé, que deixou se enganar pelo culto público que o imperador deu. É o que hoje reflete as igrejas, os placas de igreja, e as pessoas pensam que tem. Hoje a gente é obrigado no Brasil, para você ter uma igreja, uma religião aberta, ter um registro. Hoje tem conversão dali, conversão de cá, advogado para a igreja. Rapaz, a igreja é de Cristo, a Bíblia diz, ele é o cabeça, ele é o dono, é ele que gerencia tudo, é tudo feito lá do céu para a terra, é tudo transmitido pelo seu Espírito.
A gente respeita e paga os impostos, como Jesus falou, pagai os impostos, dá a César o que é de César. Mas não temos vínculo com este mundo, nem com a velha criatura, somos novas criaturas. Não andamos mais em busca das coisas velhas, que é a riqueza deste mundo, a luxúria deste mundo. Não andamos nessa direção, andamos em direção ao reino, para salvar almas do que vinha pela frente. Salvar do inferno, salvar do fogo, tirar da mão de Satanás. Por isso que Deus deu autoridade. É por isso que os servos de Deus, os verdadeiros obreiros, a maioria são pessoas sofridas. São pessoas que padecem, são escarnecidas e rejeitadas pelo sistema religioso, engessado, pelos governos dessa terra. Não é dizer que não tem ninguém lá que está como um político ou como uma pessoa de posses. Tem servo de Deus, Deus tem servo de todas as classes. Porém, estou falando de reflexo do verdadeiro e do falso. Do verdadeiro fruto, do falso fruto. Mateus 7. Aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, praticar, coloca em prática, esse firma a sua casa na rocha. Vem um vento e não derruba. Mas aquele que não ouve, mas não pratica, ele edifica a sua casa na areia. O vento vai vir e vai cair. Vai ser derrubado. Por quê? Não está na rocha, está na areia, está no mundo. Está nas paixões do mundo, ama o mundo, está de amizade com o mundo, está vivendo o mundo ainda, irmão. Mas parece ser o verdadeiro obreiro. Que Deus abençoe. A Bíblia diz, vamos buscar os dons, principalmente de profetizar, o discernimento de espírito, para que possamos discernir qual espírito fala, se é o de Deus ou se é o espírito do erro. Porque o espírito de Deus vai te levar a pegar na mão de Deus, não na mão do homem. Você não precisa de um guia humano. O pastor não tem que estar de frente para o povo, ele tem que estar de lado. Quem é o Senhor é Jesus. Todo espírito que te leva a depender dele, de um homem, a depender de uma instituição religiosa, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus te leva a depender de Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, com a vida de santificação e frutificação. Que Deus abençoe.